avaliar. Como eu disse, atribuir valor a algo, a partir da relação com o critério de referência. Bom, eu já vou falar do processo de avaliar. O processo mental de avaliar sempre vai envolver dois elementos. De um lado, um modelo ideal. Do outro, um objeto real. Vamos entender bem isso. Sempre tem um modelo ideal, um padrão de referência, e do outro, um objeto real. Quanto mais esse modelo ideal se aproximar do objeto real, ou seja, o contrário, quanto mais o objeto real se aproximar desse modelo ideal, maior é o valor do objeto. Quanto mais ele se afastar, menor é o valor do objeto. Então, representando aqui graficamente é isso. Você tem um objeto real, você tem um modelo ideal. Ok? Como eu disse, quanto mais esse objeto real se aproximar do modelo ideal, maior é o valor dele. Quanto mais ele se afastar, menor é o valor dele. Ok? Conceitualmente isso? Vamos exemplificar para facilitar a compreensão. Vamos dizer que você vai vender o seu carro. Você quer trocar de carro e vai vender o seu carro velho para comprar um carro novo. Então você vai na concessionária e vai pedir para o vendedor estipular o preço dele, ou seja, precificar o seu automóvel, tá? O seu carro usado. Então vamos pegar esse exemplo, um carro típico de professor, vamos ver aqui, professor da Uniamérica, né? O carro típico de professor, agora na gestão do Rion, né? Em breve, né? Isso aqui é o que vai predominar no estacionamento dos professores, não é isso, senhor? Então vamos lá. Então você vai levar o seu carrinho de professor para ser precificado pelo vendedor, lá da concessionária. O vendedor, o que ele vai fazer? Ele tem um modelo ideal na cabeça dele, vai pegar o seu carro e vai comparar com esse modelo ideal. Quanto mais o seu carro se aproximar do modelo ideal, maior é o valor dele. Quanto mais o seu carro se afastar do modelo ideal que ele tem na cabeça, menor é o valor dele. Pergunto, que variáveis vão estar presentes no modelo ideal do professor para avaliar o preço do seu carro? O que ele vai utilizar como variável para avaliar o preço do seu carro? Quais são os itens? Modelo, quilometragem, ano, a cor, conservação, acessórios, é isso aí. Então, olha só, isso vocês estão falando, o ano, conservação, quilometragem, cor, só para a gente pegar aqui alguns exemplos. Mas vocês falaram as variáveis, só que para cada uma delas você tem configurações. Por exemplo, em relação ao ano, o que faz um carro valer mais? Quanto mais recente. Esse é o padrão de referência que compõe o modelo ideal. Em relação à conservação, o que faz um carro valer mais? Quanto maior a ausência de defeitos, peças quebradas, peças faltando, presença de peças originais, tá certo? Maior, então, o valor dele. Em relação à quilometragem, o que faz um carro valer... Que a dona foi uma mulher? Você vai influir no seguro, inclusive. Né? Em relação à quilometragem, o que faz um carro valer mais? Quanto menor a quilometragem, maior o valor dele. Então vejam, nós temos um padrão de referência. Nós olhamos o carro e comparamos com esse padrão de referência. Quanto mais esse carro se aproximar dele, maior o valor. Quanto mais ele se afastar, menor o valor. Ora, esse processo, gente, serve para qualquer situação de avaliação. Vamos ver um exemplo aqui muito próximo de nós. E vocês vão ver que o processo é o mesmo. E vocês adoram isso daqui. A avaliação institucional do MEC. Vem os avaliadores do MEC. Ora, o processo é o mesmo, que varia o conteúdo, mas o raciocínio é igual ao do vendedor de carro. Os avaliadores, pelo menos em tese, eles têm um padrão de referência do que é faculdade, do que é centro universitário, do que é universidade, que é apresentado, inclusive, naquelas dimensões que o MEC utiliza, certo? São aquelas dimensões. E, a partir desse padrão de referência, eles vão olhar a instituição. Quanto mais a instituição se aproximar do modelo ideal, maior é a nota da instituição. Quanto mais ela se afastar, menor a nota da instituição. E nós podemos picotar isso, esse padrão de referência. Exemplo, se é um centro universitário, tem que ter um número X de doutores, de mestres e por aí vai. Se é universidade, vai ter que ter um outro número X
de doutores, de mestres e tal. Bibliografia, tem um número, uma quantidade específica para bibliografia básica de disciplina. Tem uma quantidade específica para bibliografia complementar. Então você tem um padrão de referência. Quanto mais a instituição corresponder a esse padrão de referência, maior a nota da instituição. O processo é o mesmo. Modelo ideal, objeto real. E ver o nível de correspondência entre um e outro. Podemos dar vários exemplos disso. Certificação ISO 9000. Existe um modelo ideal. Se a empresa corresponder minimamente àquele modelo ideal, ela é certificada. Na área hospitalar, acreditação hospitalar, é o mesmo processo. Você tem um modelo ideal, você tem o objeto real. Quanto mais se aproximar, ela pode ser acreditada ou não. Podemos ir em outra área, STF, Supremo Tribunal Federal. Qual é o padrão de referência que um ministro do STF utiliza para julgar os casos? Pelo menos em tese. Qual é? Oficialmente, qual é o modelo ideal, o padrão de referência que um ministro do STF tem que utilizar para julgar um caso? Constituição Federal. Todo ministro do STF... O STF existe para defender a Constituição Federal. Em que um ministro julga, um ministro do STF, se determinado ato é constitucional ou inconstitucional. Oi? A Constituição, né? Olha aí. Então, hoje, 25 anos aí comemorando a Constituição. Então, o STF existe para isso. Vejam, o raciocínio é o mesmo do ministro do STF e o vendedor de carro. O que muda? O que é avaliado e o padrão de referência. Tá claro isso? Ok? Estratégias para avaliar. Então, da mesma forma como a gente viu nos outros, tá? Nós vamos ver quais são as estratégias para criar atividades que envolvam avaliar. Primeira delas, avaliação de um objeto. Mais simples, né? Você fornece um padrão de referência, um modelo ideal, o objeto ideal, e um objeto a ser avaliado. Então, você já dá para o aluno o padrão de referência e você dá o objeto que ele vai avaliar de acordo com aquele padrão de referência. Tá? Então, você solicita o valor do objeto real. Ok? Outra estratégia, elaboração de um parâmetro de avaliação. Elaboração de um parâmetro de avaliação. Então, nesse caso, você não tem um modelo ideal. O aluno, o exercício vai ter que construir este modelo ideal. Ok? Essa estratégia faz com que ele construa esse modelo ideal. Então, você fornece um ou mais objetos e você solicita a criação de um padrão de referência modelo ideal para a valoração. Também é uma técnica, uma estratégia consequentemente técnica, muito interessante de você trabalhar com o aluno dependendo do conteúdo. Tá? A gente vai ver exemplos disso. E você tem uma terceira estratégia que é a elaboração de um instrumento de avaliação. Então você vai elaborar um instrumento de avaliação. Ele tem um modelo ideal, ele pode ter objetos reais, e aí vai criar justamente uma ferramenta de como fazer uma avaliação. Por exemplo, pode ser um questionário, pode ser um protocolo de observação, pode ser um teste. Ele vai criar um instrumento para avaliar, mas para isso ele tem que ter o padrão de referência, o modelo ideal. E você pode fazer uma integração dessas três estratégias. Você pode pedir para o aluno criar um modelo ideal, tudo derivação dentro de uma mesma atividade, só que mais complexa. Primeira etapa, ele cria um modelo ideal. Segunda etapa, ele cria um instrumento para avaliação. Terceira etapa, ele aplica o instrumento dando valor para os objetos disponíveis. Então você poderia fazer algo integrado com as três estratégias, tá? Com um nível maior ou menor de complexidade. Oi. Posso contar uma experiência? No sétimo ano, no ensino fundamental 2, eu fiz a experiência de juntar eles em grupos e cada um deles fez uma prova do que entrava... Criou a prova, eles criaram a prova. Aí depois os outros grupos tinham que responder e depois eles mesmos tinham que corrigir. É isso aí. Esse daí poderia ser também um exemplo de avaliação? Ou poderia ser... É essa estratégia aqui, porque quando ele tem que criar a prova, é um instrumento de avaliação. E ele tinha que ter um padrão de referência, um modelo ideal,
porque ele queria mensurar que a pessoa que tirasse 10 corresponderia a 100% daquele padrão ou modelo de referência, não é? É o gabarito, é. E às vezes... 3,5. Hã? Tá bom. Pode ser até antes um pouquinho, que eu falei com ela 3h15. Pode ser, dependendo do que a gente andar aqui. Mas fala. E outra coisinha, eu fazia, agora eu não faço mais, porque eu vou falando certo. Quando eu entregava as provas, eu colocava, bom, avalie sua prova como que está. Do 1 a 10, você tem que falar só um número. Quanto você acha que vai tirar? E segundo critério que eu colocava é, como você considera a prova? Fácil, muito fácil, mais ou menos... Tá, mas só uma coisa. Difícil. Quando você pedia para ele avaliar a prova de 1 a 10, qual era o padrão de referência dele? O padrão de referência Ele ia dar nota a partir do quê? era para saber assim, o que ele esperava e qual assim, para saber, para que eles tivessem crítica de quando eles fizessem a prova, quanto que eu sei. Não, o objetivo eu entendi, mas qual é o parâmetro que você dava para ele dar a nota? Parâmetro, Aí é que está o ponto. É isso que eu falei. Isso que eu comecei a falar no início. A autoavaliação dele. Não, isso é ele está fazendo, mas para ele fazer a autoavaliação ele tem que ter um modelo ideal. É aquilo que ele acha que ele sabe. Então, mas ela não trabalhou isso. É isso que eu estou falando, que você falou, às vezes não dava certo. não dava certo, não. É que não dava certo no sentido que eles não colocavam quase nunca a nota deles, porque falavam, professora, eu não sei que Então, mas é isso que eu estou falando aqui, ó. Mas aí quando eles tinham que avaliar se a prova era fácil, difícil ou muito difícil, eles também não faziam. Eles não queriam se colocar, se expor. Sim, Aí isso é outra coisa, é. Mas ó, olha aqui, ó. Isso aqui tinha que estar claro. Entendeu? Isso que eu estou falando. Quer dizer, ele próprio pode fazer a sua autoavaliação. Então, autoavaliação. Mas na minha autoavaliação eu tenho que ter um modelo. Porque eu garanto para você que talvez um aluno ia dar uma nota porque ele tinha um padrão de referência. O outro tinha outro. O outro tinha outro. Então, isso tinha que ser, ou tem que ser trabalhado com o aluno. Qual é o seu padrão de referência? Há consenso? Porque você pode ter problemas na avaliação em várias etapas. Se você tem padrões de referência diferentes, nós vamos fazer a avaliação sobre o mesmo objeto de forma diferente. Certo? Por exemplo, se eu acho que um aluno tem que saber tal coisa numa matéria, a Ana acha outra, o Marcelo acha outra, nós vamos fazer a avaliação do aluno, pode ser que na minha ele vá mal, na dela vai bem, na dele vai mais ou menos. Mas por quê? Porque os nossos parâmetros são diferentes. Então, não teve consenso no modelo ideal. Ele pode estar avaliando a oralidade, um pode estar... Outros elementos. Ele a oralidade, um pode dar outra... Ou ele dá mais peso para tal coisa, outro dá menos. Por exemplo, a gente vê muito isso em faculdade, professor que tira nota, erro de português, o outro já não tira. Ou seja, tem padrões de referência diferenciados. De fato, sabe que agora estou pensando? Eu fiz sim, porque eu coloquei até textos de espanhol. Eu coloquei lá para cada aluno os objetivos que iriam entrar na cada matéria e o que eles tinham que avaliar. Assim, avaliar. Era uma folha tipo assim e eu falava, tudo que a gente aprendeu vocês vão colocar. Aí eu escrevi, a primeira vez eu escrevi para eles. Aí, o que vocês têm que saber. Então, eu já tinha dado um padrão de referência. Perfeito. Aquele que não sabia isso, eu coloquei, busca ajuda. Aí eles colocaram aqueles alunos que não sabiam, eles tinham que buscar ajuda de outros colegas. Aí, esse poderia ser um padrão de referência? Poderia. Isso aí, então. Essa que você colocava, isso sim. Então, aqui, olha só para todo mundo seguir o raciocínio. Um primeiro problema, ela contornou. Então, tem um padrão de referência. Mas quando não tem, isso é um problema. Isso até entre nós, professores. Se não há um consenso, cada professor vai dar aquele negócio, cada cabeça uma sentença. Essa expressão diz justamente a esse problema, porque cada um tem um parâmetro diferente. Como é que o professor funciona? Bom, esse é um ponto. Mas outro problema que pode acontecer numa avaliação, vamos dizer que há um consenso ou há clareza do modelo ideal, é justamente, às vezes, fazer a análise. Se eu não consigo fazer uma análise bem feita, eu não consigo mensurar a correspondência adequada daquele objeto com o meu modelo ideal. Então, isso pode criar problema na hora de avaliar. Isso significa, por exemplo, um instrumento que é mal feito, uma prova pode ser muito mal feita. Exemplo, o professor trabalhou um conteúdo. Só para simplificar, vamos dizer que esse conteúdo foi trabalhado correspondente a 4 capítulos de um livro. Aí o professor, de 10 questões, 3 são do primeiro capítulo.
Aí, uma do segundo capítulo, o restante de outro capítulo. Então, não houve um equilíbrio na extensão, se a gente pudesse fazer tudo certinho, tá? Só para entender a ilustração aqui. Não houve uma distribuição adequada dos conteúdos. Às vezes o professor deu lá um conjunto de matérias e ele, na prova, ele deu mais peso ou fez mais atividade, questões referentes a uma parte só do conteúdo. Aí, às vezes, o aluno estudou até mais a outra parte. Então, você tem problema no instrumento, não é no padrão de referência. Agora, o problema é no instrumento. Então, essas coisas são interessantes também para a gente poder avaliar, aí, literalmente avaliar, aonde que a gente pode estar acertando ou pode estar errando, tá? No processo mental. Bom, eu vou trazer um exemplo aqui que envolve avaliar. Isso aqui acho que a gente não viu, não. Que envolve vídeo. Isso foi um ex-aluno nosso também, ex-aluno que eu falo, professor, que fez o curso nosso, e lá de Teresina, no Piauí, na Universidade Nova FAP, Jean Douglas, fisioterapeuta. E ele criou uma atividade muito interessante para a habilidade de avaliar, com um conteúdo específico de fisioterapia e com um vídeo, que vocês vão ter a oportunidade de ver. Muito interessante, algo que poderia ser um vídeo que está disponível no YouTube. Então, fica algo dinâmico, pode ser feito tanto em sala de aula quanto em casa também, os alunos poderiam fazer isso aqui. Bastante interessante. Olha só, avaliação da marcha, né? Embora duas pessoas não possam se locomover de maneira idêntica, existem certas características da locomoção que são universais, e esses pontos similares servem como base para a descrição cinemática, eletromiográfica e dinâmica da marcha. E aqui ele dá então a fonte, tá? Faça uma avaliação do vídeo no link. Então aqui, o link no YouTube, e compare com a dinâmica da marcha normal. Veja só, então, aqui ó, já começa a falar do modelo ideal, que é a marcha normal. Quanto às características, tempo da fase de oscilação e apoio da marcha e predominância funcional muscular, isto é, quais músculos encontram-se com hipertonicidade durante a realização do movimento. Então, esse trecho aqui, ele dá o padrão de referência. O aluno, então, vai ter que olhar o caso e, com base no padrão de referência, ele vai fazer uma avaliação daquele caso. Reparem na marcha da menina. Esse é o vídeo. Agora, um estudo de caso, muito mais interessante, trabalha outra questão hoje que se fala, né, se estuda de motivação dentro de sala de aula, que é você diversificar as mídias e algo muito mais próximo da realidade do que simplesmente criar um caso e tal. Eles estão vendo ali algo concreto e tem que fazer o trabalho de avaliação, não é? A fase de oscilação, nesse tempo de oscilação, seriam os critérios, o apoio da marcha são critérios? Da marcha normal. Da marcha normal. De acordo com a marcha normal, a fase de oscilação e outros têm determinadas características. Isso se chama padrão de referência do modelo. Só que aí ele vai olhar de acordo com essas variáveis. Quer dizer, para essa garota ali, como que é o padrão de oscilação, a questão do músculo e por aí vai. Tá? Então ele vai olhar esses aspectos. Então tem uma configuração que é do modelo ideal, que ali ele não fala, ele só fala as variáveis. Tem que se ver possivelmente no texto, tem a configuração do modelo ideal. E aí eles vão olhar essa garota de acordo com esse modelo ideal. Agora vejam só, interessante de trabalhar isso, você pode montar grupos, os alunos veem o vídeo e discutem entre si e fazem a avaliação daquele caso. Então hoje com os recursos que a gente tem, gente, tudo isso assim, ó, disponível. Isso você pode pensar para a sua sala de aula, dá para se fazer coisas interessantíssimas. A aula realmente fica muito interessante. E você diversifica. E olha, está trabalhando com mídias diferentes, conteúdo específico e habilidade de avaliar. Tá? E muito mais próximo da realidade, porque ele está vendo um caso mesmo concreto e não só imaginando esse caso. Bom, outro exemplo aqui. A gente trabalhou aqui o código de ética do psicólogo? Acho que não, né?
Na outra vez não. Isso aqui era uma questão, até que a gente já caiu em prova e fazia também com os alunos de psicologia na disciplina de ética profissional. Vamos ver, vocês vão identificar qual é o padrão de referência, tá? E o objeto real. Vejam só. Com base no Código de Ética Profissional do Psicólogo, vigente em 2010, responda as seguintes questões. Caso 1, psicólogo e política. Afrânio é um psicólogo clínico muito competente e motivado com a sua profissão, sua primeira paixão. A segunda paixão dele é a política. Sempre muito atuante, foi um dos fundadores do partido XYZ. Por estar muito envolvido com a política, inevitavelmente, durante os períodos eleitorais, muitos de seus pacientes, juntamente com milhares de outras pessoas, o veem discursar a favor de certos candidatos ou projetos em comícios públicos. Aí vem a questão. Qual artigo do Código de Ética Profissional do Psicólogo o Afrânio infringe? Então, os alunos tinham o Código de Ética na mão e eles justamente tinham que ver qual era o artigo específico que infringe. Os psicólogos aqui não precisam falar, né, qual é o artigo, mas vocês têm condições de ver aonde está o problema na conduta do Afrânio. Mas antes disso, qual é o padrão de referência que o aluno utiliza para poder fazer a avaliação? O Código de Ética. Como a gente falou lá naquele exemplo do STF que usa a Constituição, nesse caso o aluno está usando o Código de Ética. O raciocínio vai ser sempre esse. O Código de Ética ele muda, mas o procedimento mental não. E ele pode inclusive utilizar outras referenciais que não o Código de Ética do psicólogo. Ele pode ter os seus princípios pessoais, ele pode ter o Código de Ética da empresa também e por aí vai. Mas o processo mental é o mesmo. Modelo ideal, objeto real. E ver quanto mais se aproximam, se afasta. Tá certo? Essa aqui é a estratégia 1, tá? É o exemplo de estratégia 1, que você dá o objeto, o modelo ideal, no caso o código de ética, e dá o objeto. É aquela estratégia para ele então fazer uma avaliação em cima. Lembrando que a avaliação, valor, não é só necessariamente quantitativo, né? Ah, nota 2, 3, 10, não é só isso. Por exemplo, aqui é um caso que não é isso, tá? É avaliar se aquilo foi moralmente correto ou não, ou se atendeu o código de ética ou não. Bom, outra estratégia é a elaboração de um parâmetro de avaliação. Quer dizer, aquilo que eu falei, de você, quando não tem um modelo ideal, então você vai fazer com que o aluno construa um modelo ideal. Um exemplo disso, veja só, a partir da análise dos seguintes exemplos, estabeleça o perfil de um empreendedor. Então, numa disciplina lá que queira trabalhar em empreendedorismo, vai se construir o perfil do empreendedor. Ora, como é que eu faço isso? Trazendo exemplos de empreendedores e a partir da análise, comparação desses exemplos, o aluno vai criar um modelo ideal de empreendedorismo, de empreendedor, ou do perfil do empreendedor. Vamos ver isso? Por exemplo, vocês conhecem esse cara aí? Steve Jobs. Quais seriam as características dele de empreendedor que vocês elencariam? Visão. O que mais? Tecnologia? Não, mas tecnologia não é perfil de personalidade. Ousadia. Visão, ousadia. Criatividade. Inovação. Think different. Think different. Hã? Mas aí envolve informações prévias, porque, por exemplo, vamos supor que uma pessoa não conheça essa figura aí. Sim, claro. Gente, olha só. Aliás, se vocês não falassem, eu não saberia. Então, mas olha só, eu estou dando exemplos aqui em diferentes contextos. Fiquem presos à estrutura do exercício, tá? Nós não estamos pegando um conteúdo que vocês têm que saber aqui. Aqui é para vocês entenderem a estrutura e não o conteúdo dela. Só para ilustrar, você poderia fazer isso, por exemplo, se você quisesse um padrão de avaliação de obra de arte, você poderia colocar assim, ó, o que é uma obra de arte clássica? O que seria considerado uma obra clássica? Você traria 5 obras clássicas e faria a mesma coisa que a gente está fazendo, entendeu? A estrutura? Isso é estrutura, é isso que vocês têm que entender. Por isso que eu trago exemplos diversos aqui. Né? Trouxe de história, psicologia, aqui administração. Não fiquem presos ao conteúdo. Agora, conhecimento prévio em todos eles precisa. A gente não está falando em nenhum momento também, é importante deixar isso claro, que você elimina conhecimento prévio. Claro que não. A habilidade mnemônica está presente em quase sempre. Não, eu não digo quase todos. Eu acho que em
Tudo, você tem um processo de memória. O que a gente fala é não ficar só nela. Ir além. Ok? Nesse caso específico, dá até para fazer pela internet. Você procura a biografia dessas pessoas. Poderia, mas essa Não tornaria mnemônica. Não tornaria por quê? Porque isso você poderia até dar material para ele pesquisar em cima ali, porque o que está se buscando é o parâmetro de avaliação. Então veja, esse é um caso. Vocês falaram então visão, criatividade, associação de ideias, inovação, ousadia. Ok, mas ele é um tipo de empreendedor. Eu poderia tentar um outro que agora está meio embaixo. Ike Batista. Ike Batista. Certo? Ele pode ser considerado também um empreendedor, mas o perfil dele de empreendedorismo é diferente do perfil do Steve Jobs. Em parte, em alguns pontos eles têm elementos de concordância. Ora, na hora que eu já tenho dois exemplos, vejam que nós estamos partindo de exemplos concretos, ou seja, objetos da realidade, porque o meu perfil de empreendedor é uma abstração. É isso que eu quero que vocês entendam. Vocês vão fazer na disciplina de vocês podem fazer essa mesma estrutura com o conteúdo de vocês, que eu falei ali com ela. Vai pegar o que é obra clássica. Ora, eu vou trazer obras clássicas e a partir dali o aluno vai levantar quais são os elementos que compõem uma obra clássica. Por exemplo, a questão da temporalidade. Quer dizer, uma obra clássica ela não fica presa ao seu tempo. Ela ultrapassa o tempo dela, né? Ou se tem um tempo dela, né? Porque é por isso que ela se torna clássica. E assim vai. Então, quais seriam as características do Ike que poderiam compor o nosso perfil de empreendedor? Autoconfiança. Autoconfiança. Perfeito. Excesso, até um pouquinho excessivo. Excesso, mas aí eu precisava autoconfiança. Mas veja, ele também tem ousadia igual esse, né? Também tem. Então, nós começamos a ver nessa criação que tem denominadores em comum. Isso me permite ver, então existe um padrão. Mas eu não vou só usar o denominador comum. Às vezes eu tenho uma variável que só está nele aqui, que é interessante contar nesse perfil. Poderia colocar o oportunismo. Oportunismo também, no sentido mais positivo, né? De aproveitar oportunidades. Mas daí o Steve Jobs também tem esse perfil. Tudo bem, você teria... mas para o seu perfil de empreendedor... É que não existe uma palavra, pelo menos em português, né? Eu sempre me debato com isso, para o oportunismo que seria ético. Não existe. Que é aquela pessoa que vê a oportunidade e ela aproveita a oportunidade, né? Porque o oportunista está muito associado ao que se aproveita antiético. Aproveitador. Dinheiro faz dinheiro, mas se ele não tivesse essa oportunidade, ele não faria. Ele não é ganancioso. Também, não sei. Mas ele tá no perfil dele. Mas para o perfil de empreendedor não interessa, você não vai botar o cara ser ganancioso, o negativo, né? Como empreendedor, eu acho que é uma ganância positiva. Mas todo empreendedor é ganancioso. Você pode botar de repente como ambição. Ganancioso é um termo que esse sim é muito pejorativo. Ambição sim. Pode ser um perfil de empreendedor. Todo empreendedor tem uma ambição, né? Quer atingir algo. Bom, mas aí a gente pode ir para um outro perfil de empreendedor. Quem é esse? Quem é? Quem é? Hã? Não é ele não. Johann Peter Gerdau. Johann Peter Gerdau. Então veja, esse é um outro perfil. Gerdau vocês conhecem, né? Mexe com aço, mexe com uma série de mais minério, né? Lá do Rio Grande do Sul. Agora, quando eu vejo ele, eu vejo os três, que é uma certa, não é obsessão, mas é aquele negócio de determinação. Determinação. Então, mas olha que interessante, ó. Isso ocorreu para Ana Luísa na hora que viu um determinado. Os outros até têm também, óbvio. Mas de repente ocorreu. Então, são pessoas diferentes, mas têm elementos em comum. E aí, na hora que você começa a analisar, a gente poderia pensar, o que vocês acham? Determinação entraria no nosso perfil de empreendedor? Sim. Entraria.
Um empreendedor que não tem determinação, tá difícil, né? Nem dá pra Tá ser. difícil. Então, olha só como a gente começa a construir o nosso modelo ideal. Não É é? engraçado que o Steve Jobs é mais focado, o Ike Batista ele tem. E ó, o diferencial, é. Então, Você já tem diferenciação de empreendedor. É. O empreendedor é para ganhar E dinheiro. o Gerdau é mais conservador. Talvez o Gerdau seria o menos ousado. Certo? Ele vai Mas ver seria um ótimo pela presidente para ele. Com certeza. Então, vejam só. Isso que é interessante. Por isso que eu estou batendo nessa tecla. Vocês têm que fazer a transposição, tá, para a matéria de vocês. Vocês querem construir lá um padrão de avaliação, um modelo ideal, um parâmetro de avaliação. Vocês vão pegar casos reais. Aqui a gente botou personalidades, pessoas, mas poderia ser outra coisa, tá? Poderia ser empresa. Eu quero criar o que é uma empresa de qualidade. Vou pegar empresas que são consideradas de autoatendimento, tal, de qualidade, e aí construir isso. Bom, e aí a partir daí a gente faz essa comparação, abstrai e cria um modelo ideal. A partir desse modelo ideal eu posso pegar outros casos e ver, esse aqui é empreendedor ou não? Isso aqui funciona ou não? Entende? Aí que eu crio o instrumento. Se eu não tenho um modelo ideal, eu não posso criar um instrumento de avaliação. E é muita gente que faz instrumento de avaliação sem ter clareza do modelo ideal. Tá? Então, essa é a estratégia 2. Bom, vamos ver como isso caiu no ENAD? Curso de administração. Quem não for da administração, vocês vão ver que são capazes de responder. Hoje eu trabalhei de manhã aqui com o pessoal que vai fazer o Enem, que a Uniamérica está oferecendo isso, nesse intensivão, e os alunos do ensino médio responderam corretamente a questão específica do curso de administração do ENAD, que é para um aluno que está se formando. Eles mesmos ficaram impressionados que eles foram, a partir da habilidade cognitiva que a gente trabalhou, eles foram capazes de responder uma questão do ENAD, não só do Enem. Tá? Olhem só. Considerando-se a necessidade de criar uma intensa colaboração entre todos os funcionários para atingir as metas estipuladas, o gerente do restaurante Paladar Exótico decidiu aplicar um plano de incentivo de grupo, por meio de bonificações à sua equipe de funcionários. Qual das alternativas representa adequadamente esse plano de incentivo de grupo? Então, dentro do que a gente acabou de explicar, avaliar tem um modelo ideal e tem um objeto real, certo? Nesta questão, quem seria o modelo ideal que eu vou utilizar para fazer a avaliação? Qual seria? Que eu vou utilizar como parâmetro para avaliar as situações. Qual é o meu modelo ideal ali? Pessoa motivada. Turma motivada. Trabalho em grupo. Trabalho em grupo. Esse é o padrão de referência. A partir desse objetivo, olha só, do plano de incentivo de grupo, esse vai ser meu modelo ideal. Eu vou ver qual alternativa que corresponde a esse modelo ideal. Alternativa A, incentivar o desempenho diferenciado dos diversos subgrupos componentes da equipe de funcionários. Vocês acham que sim ou não? Não. Alternativa B, promover a posição de supervisor do grupo funcionário que mais se destacar na realização de suas atividades. Alternativa C, recompensar de forma diferenciada os funcionários com base na experiência deles. D, recompensar o conjunto de funcionários sempre que as metas esperadas do restaurante forem atingidas ou superadas. E, por último, recompensar os funcionários que se destacarem na superação de metas individuais. Qual é a letra? Letra D. Pergunto, que teoria da administração uma pessoa precisa saber para responder essa questão? Nenhuma. Nenhuma. Se ela ler, ver o que está pedindo e souber fazer a habilidade cognitiva, ela responde essa questão. Ela responde essa questão. Então, pode reparar que fez aquilo que a gente falou. Um modelo ideal, no caso, plano de incentivo de grupo, o objeto real. Cada alternativa seria um objeto real. E ver aquela que se aproxima mais. A que mais se aproximou, alternativa D, é a resposta correta. Você responde aquela questão.